E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva e hoje eu quero falar de teoria da história. Eu vou falar sobre a história da leitura de Roger Chartier e eu vou contar essa história para você já já. Espero que você me siga e fique comigo até o fim. Antes disso, eu quero então dizer para você que se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado toda vez que tiver novidade no canal. Se você ao final do vídeo gostar dele, deixa aí o seu like e não esqueça de deixar os seus comentários, as suas impressões, as suas sugestões, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quem é Roger Chartier? Pera aí, só um pouquinho, vem cá. Esse é o Michel Foucault, o meu gato. Às vezes ele gosta de participar aqui da minha gravação. E aqui ele está pedindo um pouquinho de atenção, então ele vai ficar junto comigo aqui enquanto eu gravo, tá bom? Então vamos lá. O Roger Chartier é um historiador francês, está vivo ainda, nasceu em 1945 e continua vivo. É interessante porque a curiosidade sobre ele é que ele fala espanhol muito bem, fala português e costuma vir bastante ao Brasil, ou seja, ele tem uma relação muito importante com o nosso país. Aparentemente ele gosta muito do nosso país, gosta de vir aqui e a recíproca é verdadeira. Os brasileiros e brasileiras gostam muito do trabalho do Roger Chartier. Eu conheci pessoalmente, não no sentido de que falei com ele, né? Assim, bati um papo, mas no sentido de que eu o vi dando uma palestra numa ocasião em que ele veio aqui ao Brasil, né? Numa universidade, participar de um congresso. Ele era naturalmente o palestrante principal. Ele veio ao Brasil para lançar este livro, que é um autor, revisão de uma genealogia, um livro publicado pela editora da Universidade Federal de São Carlos. É interessante porque aqui nesse texto o Roger Chartier analisa um ensaio que foi produzido pelo Foucault e ele está então fazendo um debate um pouco mostrando os aspectos com os quais ele se identifica, os aspectos que ele gosta e também propondo algumas transformações, alguns aspectos distintos, aí uma revisão do ensaio clássico já do filósofo francês. Eu cheguei lá, estava no auditório, naturalmente esperando começar a palestra do Roger Chartier, um pouco constrangido, imaginando como é que eu faria. Eu queria pedir um autógrafo, queria tirar foto com ele e naturalmente um pouco constrangido porque eu não falo francês, né? E eu leio francês, mas não falo francês, né? Francês é uma língua bastante difícil. Mas para minha surpresa, ele fala e entende bem o português e pude então pedir para tirar foto e fui bem atendido por ele. Depois no final da palestra havia uma fila enorme de pessoas para pegar autógrafo com ele e as pessoas vinham com 4, 5, 6 livros e ele autografava um por um e tirava foto com as pessoas e conversava com as pessoas com a maior paciência do mundo. Eu nessa ocasião, além desse livro que eu já mostrei para vocês, que está autografado pelo Roger Chartier, eu aproveitei então para pedir autógrafo em 2 outros livros, né? Não sei se você percebe bem aqui, mas está escrito para Alfredo com amistosas lembranças de Roger Chartier, 24/3/2012, e uma marca do Roger Chartier é que ele, além de assinar, ele faz um desenho de um livrinho ao lado de cada assinatura dele, né? Esse livro é A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, publicado pela editora Unesp, um livro que eu gosto bastante. E esse aqui é Formas e Sentido, Cultura Escrita entre Distinção e Apropriação, que também está autografado por Roger Chartier. Então tenho 3 livros dele e o Foucaultzinho, o meu gatinho lindo, continua aqui me cutucando, mexendo na minha perna e querendo participar do vídeo. Então eu já tinha tomado a decisão de que toda vez que os meus gatinhos quiserem entrar no set de gravação, eles vão participar dos vídeos comigo, tá bom? Eu explico para eles, né, que eu estou gravando tudo, mas eventualmente eles querem participar da gravação, querem aparecer um pouquinho, querem dar um alô para o meu público. Eles sabem que o canal é dedicado ao filósofo Michel Foucault e como ele tem o nome de Michel Foucault, ele gosta naturalmente de filosofar, esse gatinho. Vamos conversar então um pouco o que é
aquilo que a gente chama de história da leitura, né? O que a gente chama de história da leitura faz parte do contexto teórico daquilo que a gente chama de virada cultural da historiografia, que começa a ocorrer a partir dos anos 80 e tem como principal expressão o próprio Roger Chartier, a partir de um livro muito importante chamado História Cultural entre Práticas e Representações. Esse livro é considerado um marco na teoria da história, um marco pelo menos simbólico dessa virada para uma historiografia da cultura. Eu diria assim, de forma simples, né, para não estender demais o nosso debate agora, porque o foco é falar um pouco de história da leitura, a questão da virada cultural eu poderia sintetizar a partir da seguinte afirmação, né? A cultura, então, não é mais objeto, apenas um objeto empírico, mas a gente passa então a trabalhar com a representação dos objetos, né? Então, por exemplo, o próprio Roger Chartier tem um ensaio chamado Vagabundos e Píncaros na Idade Moderna, né? Então ele vai falar sobre os vagabundos, ou aquelas pessoas que eram consideradas vagabundas na modernidade, né? O que o Roger Chartier faz aí não é analisar apenas essas pessoas, esses grupos sociais que viviam à margem da sociedade. O que o Roger Chartier faz nesse ensaio é analisar o modo como as pessoas veem esses grupos, ou seja, as representações, as concepções, as percepções de outros grupos sobre este grupo, né? E isso serviria um pouco para ilustrar o que a gente chama de virada cultural, ou seja, a gente não trabalha apenas com um mundo objetal, né? Ou seja, o que o historiador ou historiadora analisa não é apenas o mundo empírico, objetal, mas também aquilo que se chama de representações, de produções culturais, de observações, interpretações que as pessoas fazem de fenômenos empíricos existentes no mundo. Isso faz com que o foco de pesquisa dos historiadores e historiadoras seja amplificado. Por quê? Porque agora a gente pode pesquisar qualquer coisa, né? Quer dizer, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado é uma pesquisa em torno da figura do diabo, certo? O diabo, por exemplo, não é um objeto empírico, o diabo é um objeto cultural, né? Quer dizer, o meu trabalho tem como título Uma História Cultural do Diabo. Fazer história do diabo só é possível fazer isso a partir de uma perspectiva da história da cultura, porque ninguém estuda o diabo como fenômeno empírico, ninguém isola o diabo, ninguém entrevista o diabo, ninguém conversa com o diabo como fenômeno objetivo. Mas a gente pode analisar o diabo a partir das representações, das percepções, das concepções que as pessoas têm em torno dele. E a gente chama isso de cultura, né? Quer dizer, a produção cultural em torno do diabo. E isso naturalmente permite que os nossos objetos de pesquisa no âmbito da historiografia sejam amplificados até o infinito, né? Não nos limitamos mais aos objetos estritamente empíricos, concretos, mas trabalhamos com os objetos de caráter historiográfico também, com as criações culturais, com as representações. A historiografia da leitura, ou a história da leitura, ela está voltada por um tripé. Você vai encontrar um debate importante sobre isso no trabalho do Roger Chartier, né? Então ele vai dizer que a história da leitura envolve três aspectos, ou um tripé, como eu estou chamando aqui. Primeiro, a produção de objetos culturais. Então, no caso, como estamos falando de leitura, a história da leitura se preocupa com a produção do livro, que é o objeto cultural. Como um livro é produzido? Quais são os meios técnicos existentes num determinado momento da história para produzir um livro? Então, hoje, a principal forma de produção de livro é isso que a gente chama de códice, né? Os papéis, folhas de papel costuradas, de papel com impressão, isso é o que a gente chama de códice. Mas vamos lembrar, por exemplo, que no mundo antigo, a principal forma do livro era o rolo. O livro era lido, né? Ele era enrolado e ele era aberto assim, né? Ia sendo desenrolado. Então era uma outra forma, né? Existiam já os códices no mundo antigo, mas o códice não era a única forma, e os códices impressos vão aparecer só no final da Idade Média. O que a gente tem no mundo antigo, alguns códices manuscritos, convivendo com rolos de papiro ou rolos de pergaminho também manuscritos. Então, o meio como um produto cultural
que vai veicular informação para leitura, ele limita, ou ele possibilita, ou impossibilita o consumo desse produto. Naturalmente, quando você tem que produzir através do manuscrito, a possibilidade de circulação desse produto é muito limitada. Quando você tem a impressão massiva, a possibilidade é muito maior e a possibilidade de leitores também é muito maior. Então, por isso uma discussão sobre os meios técnicos existentes em cada momento da história para saber quais são as possibilidades de circulação, que é o segundo elemento desse tripé da história da leitura, né, que é a circulação. Quer dizer, como é que um produto, um livro, códice, um rolo, como é que ele vai circular? Como é que ele vai se fazer presente na vida social, né? Então isso tem a ver naturalmente com os meios técnicos possíveis, não só de produção, mas também de circulação. Por exemplo, nós temos hoje o livro eletrônico. As possibilidades de circulação do livro eletrônico são infinitamente maiores do que as possibilidades de circulação, por exemplo, de um rolo no mundo antigo, né? Então isso interfere, o modo de produção interfere no modo de circulação, né? Quando eu estou falando de circulação, eu estou falando do modo como esse texto, esse livro vai estar presente na vida social, vai estar presente entre as pessoas, entre os consumidores. E por fim, o terceiro elemento do tripé da história da leitura diz respeito à recepção, né? Então nós temos um livro, que é o produto, o meio como ele é produzido está relacionado ao modo como ele é consumido. Então, por exemplo, isso aqui é um códice impresso, eu posso pegar isso, eu posso ler aqui em casa, eu posso ler na rua, eu posso ler numa biblioteca, eu posso ler no shopping, eu posso ler e dar de presente para outra pessoa. Isso aqui permite imprimir milhares, né? Muitos milhares de impressos. Isso então permite que muitas pessoas leiam, e isso então está diretamente ligado às possibilidades de consumo e de recepção desse produto, o livro, né? Então vamos lembrar, por exemplo, as cartas de Paulo do mundo antigo, elas eram produzidas e elas precisavam ser lidas em voz alta diante de uma comunidade. Isso porque poucas pessoas sabiam ler, e isso porque também havia uma dificuldade muito grande de reprodução dos manuscritos, né? Exatamente porque eles tinham que ser reproduzidos através da escrita à mão. Como hoje nós temos a possibilidade do impresso, o livro pode ser multiplicado muito rapidamente, ele pode atingir muitas pessoas e permite então que as pessoas possam consumi-lo de forma isolada, dentro do seu quarto ou dentro de uma biblioteca, né? Então essa recepção altera bastante o modo de consumo desse produto cultural que é o livro. Só lembrando então, para você ter ideia de como é que essa coisa funciona, o Roger Chartier está muito preocupado com a questão das práticas de leitura, quer dizer, como é que um livro, como é que um produto cultural que é o livro, como é que ele é consumido, né? Então, por exemplo, eu citei aqui o caso das cartas do apóstolo Paulo no mundo antigo. Essas cartas eram escritas por Paulo, eram enviadas e elas eram lidas para 20, 30, 40 pessoas. Isso naturalmente faz com que o texto produzido seja um texto que envolva uma retórica muito persuasiva, uma retórica muito eloquente, né? Muito forte. Por quê? Porque nós estamos falando de uma cultura oral, nós estamos falando de um texto que vai ser lido, ele precisa ser empolgante, ele precisa produzir um impacto. É diferente, por exemplo, de quando você tem um impresso e cada pessoa pode ler o seu próprio impresso no silêncio do seu escritório, da sua sala, do seu quarto, da sua biblioteca. Então a forma de leitura é completamente diferente. A gente, por exemplo, no mundo antigo tem uma forma prática de leitura voltada para a coletividade, enquanto na atualidade a nossa prática de leitura ela envolve um ato individual, talvez até individualista, né? As pessoas quando querem ler se isolam num cômodo, se isolam num quarto, se isolam num lugar e fazem a leitura silenciosamente. Também o fato de nós termos um impresso, e isso é uma coisa que eu faço bastante, né? Eu sempre leio junto com um lápis e vou fazendo anotações à margem do livro para poder recuperar uma informação. Então isso tudo faz parte
daquilo que é chamado de práticas de leitura. Outro aspecto que também chama atenção nesse debate em torno da história da leitura é a comunidade de leitores e leitoras, né? Quer dizer, nós lemos individualmente, mas ao mesmo tempo existe algo de social também nessa leitura. Por exemplo, o texto bíblico. O texto bíblico é lido. Vamos dar um exemplo para vocês. O texto bíblico, se ele é lido numa comunidade neopentecostal, permite, por exemplo, pegar a narrativa do Gênesis, que fala de Abraão, e indicá-lo como sendo o primeiro homem próspero da história, como eu já vi sendo dito no âmbito do neopentecostalismo quando fazia pesquisa de campo numa comunidade neopentecostal. Mas também já ouvi falar de uma comunidade católica popular dizer acerca do mesmo texto bíblico que Abraão foi o primeiro sem terra, né? Isso uma comunidade de pessoas ligadas à pastoral da terra. Tudo depende da própria comunidade, do meio social, da forma como é lido esse texto, permite que a pessoa faça a teologia da prosperidade a partir do mesmo texto bíblico ou uma teologia que propõe uma divisão de terras, uma distribuição de terras, de certo modo uma contestação do modo como o sistema capitalista permite uma acumulação de propriedade rural para alguns e a exclusão da possibilidade de cultivo da terra para tantos outros, né? E isso tudo, naturalmente, o modo como cada um desses dois grupos que eu mostrei aqui lê esse texto tem a ver, naturalmente, com as sociabilidades, com as pessoas com as quais cada pessoa que lê está conectada, né? Bom, o que eu posso dizer para encerrar é que Roger Chartier provavelmente é o mais conhecido de todos esses historiadores da leitura, talvez o que faça esse trabalho de forma mais intensa, que tenha como principal foco a história da leitura, mas há outros expoentes muito importantes, quem sabe mais oportunamente, mais para frente eu possa falar um pouco sobre eles, né? Para mim, a matriz de todos esses historiadores da leitura é Michel de Certeau, né? Por exemplo, o livro dele sobre a invenção do cotidiano tem um debate sobre leitura, a leitura como uma operação de caça, mostrando que existe aí um processo de apropriação, né, ou de consumo que permite com que a leitura, aquilo que é apropriado pelo leitor, seja um produto completamente diferente daquilo que foi produzido pelo emissor. E também temos aí Carlo Ginzburg, por exemplo, com O Queijo e os Vermes, Robert Darnton com, por exemplo, O Grande Massacre dos Gatos. Todos eles estão aí então ao lado de Roger Chartier, preocupados com aquilo que se chama de leitura, o consumo, né? Quer dizer, se até então a preocupação dos historiadores era com o produto, com o livro, como ele era produzido, hoje as pessoas estão preocupadas não só com o produto, estão preocupadas com as formas de circulação desse produto e estão também preocupadas com as formas de consumo, né? Quer dizer, cada pessoa ou cada comunidade de leitura se apropria desse texto de uma forma absolutamente inimaginada pelo autor deste livro, e acho que esse é o grande lance, investigar como cada pessoa, como cada grupo se apropria, como cada grupo lê, como cada grupo propõe formas inimagináveis ou totalmente criativas, e isso também é produção cultural, é o que fascina então hoje os historiadores e historiadoras que estão preocupados com a história da leitura. Espero que tenha contribuído para você compreender esse debate tão importante do campo da teoria da história, e oportunamente nós vamos voltar talvez com outros autores, com outros debates e com ilustrações talvez mais precisas para que você possa compreender ainda melhor esse debate, tá bom? Espero que essas palavras iniciais tenham ajudado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até!